Paz do Senhor para a igreja, estamos aqui diretamente da sede para mais uma gravação da Escola Bíblica Dominical, lição de número 11, 14 de junho de 2020, segundo domingo, dia do pastor. Isso é muito interessante, né? Essa homenagem tão merecida aos pastores. Nosso título da lição é Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. O nosso textual diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Efésios 4, versículo 1. Nossa verdade prática, ou verdade praticada, a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Amém? Aqui, meus amados, nós estamos falando de uma epístola paulina feita lá na prisão, talvez no ano 62 depois de Cristo. Foram escritas 4 cartas da prisão em Roma: a carta de Efésio, Colossenses, Filipenses e Filemão. Então, a prisão de Paulo não foi empecilho para ele levar o evangelho de Cristo. Mesmo na prisão, ele faz essas cartas que norteiam as nossas vidas. A nossa teologia, ela é toda paulina. Talvez algum dos irmãos não saibam, mas essas cartas de Paulo, ela foi feita talvez há 30 anos antes dos evangelhos serem feitos. Então, as cartas paulinas nortearam até o próprio evangelhos que foram escritos. Então, Paulo, ele faz a nossa teologia. A nossa teologia, como eu disse anteriormente, ela é toda paulina. Toda a nossa doutrina é norteada pelos ensinos de Paulo. Então, como disse, 4 cartas feitas na prisão e cartas que norteiam as nossas vidas muito bem até hoje. Então, as cartas de Paulo têm feito um grande ensinamento para cada um de nós. E o chamado pensamento paulino se chama sola fide, ou somente pela fé. Então, somente pela fé nós herdaremos a nossa tão sonhada salvação. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Efésios 4, de 1 a 4, e Colossenses, de 9 ao 12, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Meus amados, aqui nós temos um grande ensinamento, que a unidade não é uniformidade. Unidade vem de dentro, uniformidade vem de fora. Então, para termos unidade, tem que vir lá do nosso ser, colocado pelo Espírito Santo de Deus. Uniformidade é um ecumenismo, onde as pessoas, por regras da terra, se toleram, mas não é essa unidade. Unidade é em Cristo, onde somos diferentes um do outro, mas a unidade de Cristo vai prevalecer em nossas vidas. Então, a unidade é de dentro de nós, gerada pelo Espírito Santo de Deus. A uniformidade, ela vem de fora. Então, são coisas diferentes. Vamos partir para o versículo 10 de Colossenses, na leitura bíblica em classe. Vamos pular um pouquinho, porque o tempo está indo.
para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força de sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graça ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, primeira coisa que nós vamos aprender nessa lição é que sem humildade não há unidade. A humildade é que vai nortear as nossas vidas. Não ser só humilde diante de Deus, porque aí quando você olha e fala assim, não, eu sou humilde porque Deus é o Todo-Poderoso, mas você não é humilde na presença de um irmão que talvez é inferior intelectualmente que você, e você vai achar que você é melhor do que ele. Então você não está sendo humilde. Sem essa humildade que o Senhor deseja para cada um de nós, não há unidade. Então, nós devemos ter a humildade para ter a unidade com Deus. Outra coisa interessante, esse capítulo de Efésios, esse livro de Efésios, os 3 primeiros capítulos lidam com a doutrina e a nossa riqueza em Cristo. Os outros 3, o dever e a responsabilidade em Cristo. Então, tem essas duas partes. O primeiro é a doutrina e o segundo é o nosso andar com Cristo. O dever de estar ali andando com responsabilidade em Cristo. Introdução. Após concluir a oração intercessória em favor da igreja, ao mesmo tempo, estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus. O apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nessa lição, estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver em perfeita unidade, conforme a palavra de Deus. Então, meus amados, primeiramente aqui vamos enfatizar aqui o que Paulo fala. Ele fala assim, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. O que ele está falando? É aqui um artigo definido, né? O preso do Senhor. Paulo está mostrando para a igreja, olha só, eu estou em dificuldade. Eu estou preso por amor de Cristo. E eu estou aqui da prisão escrevendo algo para vocês. Então preste atenção no que eu estou escrevendo. Eu não estou aqui no autopiedade, não estou fazendo isso. Eu estou preso no Senhor e glorifico a Deus por estar aqui preso por amor de Cristo. Paulo tem essa consciência. Então ele fala, ó, eu, o preso, estou escrevendo isso para vocês. Isso traz para nós uma responsabilidade muito grande, porque Paulo, naquela dificuldade que ele estava, ele não furta de escrever o amor de Cristo. Muitos poderiam estar falando, Senhor, eu estou fazendo a sua obra, eu não aceito estar preso aqui, passando essa dificuldade, mas ele não faz isso. Pelo contrário, ele fala assim, ó, eu estou preso, mas eu conheço o amor de Cristo. E eu quero ensinar a vocês o que vocês vão fazer daqui para frente, para você ser longânimo, ser humilde. Então, ele vai mostrando passo a passo para você ter uma vida chamada de vida cristã. Nós não somos santos, mas somos santificados em Cristo. Então, nós temos que ter uma vida condizente com o que Jesus pregou aqui. Não que você vai ser um santarrão, mas você tem que viver aqui na terra uma vida que Deus tem no céu. Então, você não vai ser aquele homem santarrão, mas você é um homem santificado. Você luta contra as adversidades. Então, ao fazer isso, esse seu esforço, você vai tendo uma vida que Deus quer que você tenha. Segundo ponto,
A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Olha que coisa interessante. Você não, aquilo que eu falei antes, você não tem que achar que você, perante Deus, você é muito humilde, porque você está diante de uma majestade. Mas aqui, o que Paulo está falando? Você tem que ser também com os irmãos. Você tem que reconhecer que para você ter uma vida cristã, você tem que ser humilde com os irmãos. O modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno de vocação, ou seja, nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar cristão está diretamente relacionado com o nível da unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Então, a vida que nós temos, ter essa dignidade em Deus, para termos dignidade diante dos irmãos. Então, somos dignos diante das pessoas que às vezes são inferiores intelectuais ou de outros conhecimentos. Mas a humildade vai fazer você ter unidade. Segundo ponto, a humildade para os povos pagãos era uma virtude. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa. Então, antigamente, quando Paulo estava escrevendo essa carta, eles pensavam que você ser humilde, você era fraco. Então, você tinha que ser prepotente para você ter virtude. Olha como muda as coisas com Cristo. Cristo se mostra humilde para trazer a humildade dos povos. Então, quando os gregos, os romanos tinham a prepotência como uma virtude, Paulo chega com o ensinamento cristão, que é o contrário. Se você for humilde, você vai ser grande. Se você humilhar na presença do Senhor, você será exaltado na presença dele. Isso que é interessante para nós. Então, a humildade não é algo negativo, mas é altamente positivo e necessário. Se o povo tinha outro rito em relação à humildade, nós, como povo de Cristo, como povo cristão, como salvo em Jesus, devemos ter a essência de Cristo em nossas vidas. A verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus, no ensino do apóstolo Paulo, é que a pessoa humilde expressa modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Aqui, a modéstia. Não é você ser modesto por querer ser, né? Tem pessoas, às vezes, falam que ele é humilde, mas, na verdade, para convencer as pessoas que ele tem esse atributo. Mas, na verdade, ele não é. Ele quer passar aquilo que não é. Muitas das vezes nós falamos que somos uma coisa, mas a nossa vida é outra coisa. Por exemplo, se uma pessoa te falar, eu penso desse jeito politicamente, aí você vai lá numa rede social dele e tem totalmente diferente o seu comportamento. Então, isso não é ser humilde, é querer passar que é humilde, mas lá ele tem outro comportamento. Então, humildade é ser aquilo que realmente você é e não aquilo que você apresenta ser. Muitas das vezes, quando a pessoa fala que é humilde, ele não tem nada de humilde. Porque isso quem tem que ver é o outro na sua vida e na minha vida. Não adianta falar, eu sou humilde nisso. Não, não. Quem tem que falar que eu sou humilde é o próximo, é aquele que está me vendo, aquele que convive comigo. Então, essa humildade tem que transparecer de mim. E não eu falar para as pessoas, não, eu sou humilde. Então, isso não vale. As pessoas têm que ser humildes, é uma avaliação do outro, né? E não de si próprio. O segundo tópico, para haver unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados
e a bem gerir os conflitos promovido pela conciliação na igreja. Mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Meus amados, aqui tem algo bem importante para cada um de nós. Que a mansidão, você pode não ser uma pessoa mansa, mas você tem que ter esse fruto na sua vida. A sua natureza é uma coisa, mas você tem que vencer a sua natureza. Deus não cria cada um de nós do mesmo jeitinho. Todo mundo aqui é fleumático para ser salvo. Não, aqui tem o colérico, tem o sanguíneo, tem o fleumático e tem tudo quanto é tipo de pessoa. Mas você tem que trabalhar em você esse fruto da mansidão. Eu tenho tentado trabalhar esse fruto em mim. Por quê? Porque a minha atitude de tentar ser manso, ela me ajuda, ela favorece a mim mesmo. Porque se você não tiver uma mansidão, vamos supor que alguém te ofendeu, e aí você se chateou com aquilo e vai dar uma resposta à altura que você achava que essa pessoa merece. O que acontece? Você, como cristão, você vai ter que trabalhar o perdão para dar a essa pessoa que você falou aquilo que você achou que deveria falar. Mas eu te dou um conselho nessa lição de hoje. A melhor coisa é trabalhar o benefício de outrem. Você vai dar o benefício para outra pessoa. Como é isso? Alguém te falou uma palavra que você achou que era pesada. Eu não mereço essa palavra que essa pessoa falou. Quando você dá o benefício da dúvida, o que você faz? Essa pessoa não falou essa palavra nesse sentido. Ela falou nesse sentido. Você muda aquilo que você estava achando. Porque aí, dando o benefício da dúvida, você vai aplacar a sua ira, vai aplacar a sua revolta. Eu sempre tenho dado o conselho, quando eu digo que estou trabalhando isso em mim, é porque toda vez que eu dou o benefício da dúvida, eu aplaco aquela ira que está em mim. Se eu não aplaco a ira, eu não agrido a pessoa, eu não falo palavras pesadas para refutar o que ela disse, o que acontece? Eu não preciso amanhã ou depois me pedir perdão para essa pessoa ou pedir desculpa, porque eu falei algo que desagradou aquela pessoa. Então, se eu trabalho isso em mim, dando o benefício da dúvida a outrem, o que acontece? Eu não preciso de ir pedir perdão, porque eu não cometi o erro, né? Aquilo que estava em mim. Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar em nós é essa sabedoria da mansidão. Dê o benefício da dúvida. Dê o benefício da dúvida, não falou isso. Muitas das vezes você vai passar, poxa, como é que aquela pessoa não falou aquilo que deveria falar? Porque ele está sendo sábio no momento desse. Dar o benefício da dúvida a outrem. Essa pessoa não falou nesse sentido. E aí você vai trabalhar em você um espírito de mansidão. Porque se você dá lugar à revolta, a ficar naquela tecla, ele falou isso, ele falou para me agredir, ele falou para me espinhar, e aí você vai retrucar e vai ficar pior. Então, dando o benefício da dúvida a outrem, você trabalhará a sua mansidão. Não é fácil, mas é o melhor caminho. É o melhor caminho. Grandes exemplos de mansidão. Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre os outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado e durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra os seus acusadores. Assim temos o exemplo de mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Aquilo que eu acabei de falar, dê o benefício da dúvida. Você coloca em você, essa pessoa não falou nesse sentido. Talvez ela não teve a maldade que poderia o meu coração acreditar
que era essa maldade. Então, quando você faz isso, você trabalha em você algo muito importante. E eu tenho certeza que você vai ser muito mais feliz dando o benefício da dúvida àquilo que você achava que era uma coisa agressiva, uma coisa que te chateou muito. Porque você vai esquecer, Satanás não vai ter poder sobre a sua vida, não vai te alimentar o rancor e você vai sair mais do que vencedor ou vencedora nessa batalha. Verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição e não revidam os maus tratos sofridos e não apressam a emitir juízo. Não cedem às provocações nem dão espaço para ressentimento. As maiores conquistas que eu tive na minha vida foi por esperar no Senhor aquilo que eu achava que eu estava, de certa forma, injustiçado. Mas eu dei o benefício da dúvida daquilo. E depois veio a recompensa. Se eu pudesse, eu daria esse testemunho para você. Mas eu lhe afirmo que foi a minha maior vitória, a minha maior conquista, quando eu esperei no Senhor e fiquei esperando nele, e aí a minha vitória foi grande. Um dia, talvez, no particular com você, e se você quiser saber o que foi a minha maior vitória, eu terei o maior prazer de falar para você. Então, aprender a dar o benefício da dúvida a outrem é a melhor solução para esses problemas. Mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante das circunstâncias adversas. Ele transmite a ideia de pacificação em meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão e o espírito o espírito conflituoso desapareceria. Gente, o nosso maior problema nas igrejas tem sido esses conflitos. Quando você acha que certas coisas foram feitas para te prejudicar, aquela pessoa me prejudicou no ensaio, me prejudicou no som, o som não estava bom, eu cantei numa altura diferente, aquilo me prejudicou muito, essa pessoa, ela me quis me expor. Quando você leva para você esse espírito conflituoso, nada vai melhorar na sua vida. Porque o conflito é a separação de Deus de nós. O conflito, Deus não trabalha no conflito. O que o Espírito Santo fala? Eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei contigo. Olha só, se houver conflito no seu coração e você não abrir essa porta, o Espírito Santo não é invasor. Ele precisa de um espírito de mansidão e não dos conflitos. Os conflitos têm sido uma doença que tem destruído as nossas igrejas, a igreja em geral. Então, amados, se porventura você tem algum conflito que tenha atrapalhado você na obra do Senhor Jesus, pare com isso. Tenha um espírito de mansidão. Não deixes que os problemas levem a você a perder a sua salvação. Lembre-se do conselho quando Paulo começa esse capítulo. Ele diz, eu rogo-vos, né? O preso, eu estou preso aqui, mas eu estou escrevendo uma carta, algo didático para você, que você reconheça Deus na sua vida. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e sim liberar o perdão aos ofensores. Gente, é aquilo que você vai explicar para alguém
que ele não tem prática, que ele não é a área dele. Se você não tiver a paciência, essa pessoa nunca vai aprender. Isso é pedagógico. Às vezes aquilo que para você é uma facilidade enorme, porque é seu dia a dia, aí você vai passar aquilo. Aí você começa a falar, não, é assim, assim, assado, e sai. A pessoa não sabe, não tem o conhecimento que você tem. A facilidade para você não é a facilidade para ele. Aí você tem que ter essa consciência. Entende? Uma certa vez, eu estava fazendo aula de trânsito. Aí o camarada falou, não, você tem que fazer assim, assim, assado, e ele com aquela impaciência, era para o meu primeiro dia. Aí eu cheguei no salão, peguei uma navalha e falei para ele assim, falei, agora eu quero que você faça a minha barba aqui e não quero que você me corte. Ele falou, você é louco? Falei, eu na sua área, você não está batendo paciência comigo. E agora eu estou te propondo você fazer aonde é minha área, onde eu estou acostumado a lidar. Ele me agradeceu e falou que daquele dia em diante, ele teria mais paciência com aquelas pessoas que estavam aprendendo a dirigir. Então você tem que ter essa paciência, né? Essa virtude de chegar e falar assim, não, eu tenho que ser longânimo, eu tenho que ter essa misericórdia para aquelas pessoas que não têm essa facilidade que eu tenho. Então isso é você entender o que é ser longânimo, né? Não chegar aqui, eu não vou ficar pregando mais para aquele irmãozinho, porque eu já ensinei e ele me perguntou. Meu amado, responda para ele com o mesmo amor que você fez a primeira pergunta. Respondeu a primeira pergunta. Se ele fazer a segunda vez, responda com o mesmo amor, que isso vai incutir na mente dele. Não desista de jeito nenhum, porque você vai deixar de ser longânimo e misericordioso. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, tanto que a Bíblia nos ensina a ser paciente na tribulação. Assim, suportar os erros dos outros e a adversidade da vida são lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Aqui, ele fala ainda mais, ele está falando aqui até a gente ser longânimo no erro, não é só aquela impaciência que o irmão não está tendo, né, aquela facilidade aqui até no erro, quando você olha e fala, nossa, por que essa pessoa não deixou o vício? Mas você pode ter um problema também, um calcanhar de Aquiles, que você pode ter uma inclinação à prostituição. Então, você tem que ser misericordioso com aquilo que você acha que é um problema, é um pecado capital, quando você deixa de olhar para o seu erro. Então, ser longânimo é você olhar o erro do outro e tentar ajudá-lo da melhor maneira possível. Suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nós deparamos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Essas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Aqui Paulo está falando desse amor que suporta aquilo que é praticamente insuportável. Quando você olha em condições normais, você fala assim, eu não vou fazer isso, não vou suportar isso. Mas exercer o amor em Cristo é exercer essa prática. Não é achar que esse aqui, não, eu tenho um limite para suportar isso. Mas não é isso. Aqui tem que suportar. O amor tem que suportar. Isso não quer dizer que se você alguém teve uma atitude com você que deixou você triste, chateado, mas você perdoou. Isso não quer dizer que você não vai ser prudente como uma serpente. Então você vai falar assim, eu perdoo, eu perdoei, estou pronto a perdoar, mas eu posso não facilitar mais esse tipo de coisas que aconteceu na minha vida. Isso é prudência. Não é? Você não pode se sujeitar, eu caí nessa coisa, eu perdoei, está tudo bem,
eu estou pronto a fazer de novo. Não, você pode até ter esse espírito, mas se você puder evitar aonde você deixou a pessoa fazer, vai ser prudente da sua parte. Não é que você falasse, não, eu tenho que fazer todas essas coisas, continuar provocando esse tipo de situação para me perdoar. Não, você perdoou de todo o seu coração, não lembra mais daquilo como algo que você vai ficar culpando, não. Mas se você puder evitar certas coisas para acarretar o mesmo problema, é prudente da sua parte. Vamos para a nossa conclusão. Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade, que fortalece a unidade. A mansidão, que gera os conflitos. E longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essa virtude, as dissensões desaparecem em nome de Jesus Cristo. E o nome de Jesus Cristo é glorificado. Meus amados, obrigado pela participação de vocês nessa EBD. Todos que estão assistindo essa aula possam refletir sobre esse título, ser longânimo, humilde, misericordioso, porque é isso que Jesus quer de nós. Porque sem essas virtudes, nós não herdaremos o céu. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, bendito eterno Pai, mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estar levando a cada casa, Senhor, através da web, essa mensagem, Senhor. Essa mensagem que Paulo nos deixou, gerada lá na prisão. Ó Deus misericordioso, tardio em irar, longânimo, seja conosco, Pai, seja com os seus filhos, Senhor, aqui na terra, nesse momento de dificuldade, Senhor, que o Senhor possa prevalecer em nossas vidas. Senhor, eu quero pedir também uma bênção especial a cada pastor, Senhor, que nesse momento, Senhor, exerce, Senhor, o seu ministério, Senhor. Ó Senhor Jesus, que ele possa cada dia mais compreender, Senhor, verdadeiramente ser misericordioso, ser longânimo, ser humilde, Senhor, na tua presença. Que a paciência, Senhor, de cada pastor possa ser cada dia maior, porque seus ensinamentos são esses, Senhor. E em teu nome nós te agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com vós outros. Amém. Até uma nova oportunidade.